Já para Brasília, pessoal, com a Thaisa Medeiros, com a Carol Rosito, porque afinal de contas a semana praticamente está terminando, mas Brasília está começando aos pouquinhos a funcionar. O presidente Lula voltou já para Brasília depois do Réveillon no Rio de Janeiro e agora deve focar aí alguns pontos importantes, principalmente como a relação com o Congresso e também melhorar a articulação política do governo. Thaisa Medeiros vem conversar com a gente e traz esses detalhes e essa expectativa, portanto, dessas ações, desse movimento por parte do presidente Lula nesse retorno dele a Brasília. Thaisa, boa tarde para você. Oi, Muriel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Lula chegou agora há pouco, às 11h20 da manhã, aqui no Palácio da Alvorada, depois de 10 dias de recesso que ele passou no litoral do Rio de Janeiro, passou o Réveillon por lá com a primeira-dama Janja. Ele chega, então, com essa missão importante que você já adiantava, a articulação do governo, principalmente no Congresso Nacional. Então, é preciso dar uma calibrada nessa articulação e Lula deve se debruçar sobre esse assunto ainda agora nos primeiros dias do ano. Ele chegou hoje, então, não tem compromissos oficiais dessa semana. O primeiro compromisso oficial que ele tem é no dia 8 de janeiro, justamente no Congresso Nacional, que é onde vai ter uma cerimônia a respeito aí de um ano do 8 de janeiro. Mas até lá, então, ele vai trabalhar aí em cima dessa articulação. Isso porque os parlamentares vinham reclamando da articulação do governo no Congresso Nacional, principalmente agora nas últimas semanas, em relação a algumas medidas que foram tomadas que contrariaram, segundo os parlamentares, as decisões tomadas no Legislativo. Uma delas é a medida provisória que reonera a folha de pagamento para alguns setores da economia. Isso vai contra o que o Congresso tinha decidido agora há pouco, antes do recesso parlamentar, sobre a desoneração da folha. Então, essa medida causou aí uma estranheza nos parlamentares que se movimentaram. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, deve se reunir com as lideranças partidárias justamente para tentar alinhar essa medida provisória que foi enviada pelo governo. Esse é um dos pontos que desagradou aí os parlamentares. Então, a articulação política será um ponto de ajuste para o governo de Lula esse ano. Um outro ponto que eu destaco aqui é em relação às viagens. Isso porque Lula fez muitas viagens para o exterior no ano passado. Ele chegou aí para o Japão, para os Estados Unidos, para os Emirados Árabes e agora o foco é viajar aqui dentro do país, fazer aí as viagens para divulgar ações do próprio governo, como o novo PAC, o Programa de Aceleração ao Crescimento, e também o programa Minha Casa Minha Vida, dois carros-chefes aí da gestão de Lula. Então, a intenção de Lula é ficar mais dentro do país nesse momento, fazer aí a gestão interna, nesse momento que o governo precisa, né, olhar para dentro também. E aí, essa é a tendência para os próximos dias. Lula vai calibrar a articulação e também focar nas viagens internas, fazer esse planejamento para esse ano que se inicia, Muriel. Todo mundo querendo olhar para dentro em um ano eleitoral. Lembrando, né, em 2024 que já começou. Obrigada, Thaís. Eu vou para o outro lado aqui conversar com Carol Rosito, porque os parlamentares, como a gente sabe e fala sempre aqui, eles voltam oficialmente ao trabalho lá em fevereiro. Mas o Congresso Nacional já tem aí as primeiras propostas protocoladas em 2024. Carol, então, vai trazer as últimas informações, porque tem parlamentar que, digamos assim, não quis descansar muito, né? Tem já alguma coisa que já começou a ser debatida, mas se não são parlamentares, pelo menos o governo também já está largando algumas propostas no Congresso. Conta pra gente, Carol, boa tarde. Oi, Muriel, boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, né? O Congresso está em recesso parlamentar, mas o Palácio do Planalto, desde o primeiro dia do ano, segue enviando propostas para análise ali futura dos parlamentares na volta dos trabalhos legislativos em fevereiro. O primeiro projeto de lei que já foi protocolado na Câmara dos Deputados foi enviado justamente pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, comandada ali a pasta pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que trata sobre aquele programa de incentivo para a troca de máquinas e equipamentos no setor da indústria, né? Um programa que prevê ali um investimento de 3,4 bilhões de reais em 2 anos. E esse PL vai entrar pela Câmara dos Deputados, deve tramitar no que a gente chama ali de regime de urgência, ou seja, diretamente no plenário da Casa, já que o governo tem pressa na análise dessa proposta. E aí cabe, claro, ao presidente Arthur Lira designar o relator
relator dessa matéria, o que deve acontecer de fato só a partir de fevereiro. No Senado, Muriel, o senador Laércio Oliveira protocolou também o seu primeiro projeto de lei que trata ali sobre um percentual mínimo em relação à compra de alimentos para a agricultura familiar no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Isso também vai tramitar no Senado, provavelmente nas primeiras semanas. E aí a gente viu também chegando, já nesses primeiros dias do ano, os vetos presidenciais que foram dados ontem pelo presidente Lula em relação à lei de diretrizes orçamentárias, vetos que pegou até o Congresso de surpresa, né? Repercutiu mal já nas primeiras horas por lá, os parlamentares criticando a decisão do Planalto em vetar aquele cronograma de liberação de emendas e também vetos sobre a regulamentação das apostas esportivas online aqui no Brasil. Isso tudo vai ser discutido numa sessão do Congresso que também terá que ser marcada pelo presidente do Senado, do Congresso também, Rodrigo Pacheco, claro, ainda sem data definida. E aí também a própria medida provisória, que a Thaisa vinha falando agora há pouco, né, que trata sobre a reoneração da folha de pagamento para os 17 setores da economia. Essa proposta já também gerou muitas críticas dentro do Congresso, os parlamentares reagindo imediatamente, pedindo inclusive que Pacheco devolva o texto aqui para o Palácio do Planalto. E essas articulações estão acontecendo sim nos bastidores para saber qual vai ser a decisão de Pacheco nos próximos dias sobre esse assunto. Lembrando que o recesso está acontecendo lá no Congresso, mas Palácio do Planalto, os parlamentares sim se movimentando já nesse início de 2024. Volto com você. A articulação não para. Obrigada às duas. Justamente por isso, aproveito para chamar a Basília Rodrigues, que está de olho nessas articulações, nessas conversas todas. Basília, muito boa tarde para você. Temos muitos assuntos para conversar já nessa quinta-feira, semana acabando. Congresso nem voltou ainda, mas Carol e Thaisa trouxeram informações importantes. Vamos começar então com essa volta do presidente Lula para Brasília. O que a gente pode esperar desse retorno dele? A Thaisa falando uma informação importante de que agora ele pretende talvez ouvir mais os aliados, que já falavam que seria importante começar a olhar para dentro, olhar só para o Brasil. O que esperar então desse ano de 2024 do presidente Lula, em que talvez ele deixe de viajar tanto lá para fora e foque mais aqui no nosso país? Olha, tem um choque de expectativas aí, né? O presidente da República tem os ministros que fazem articulação política. Ele entra em campo naqueles assuntos mais difíceis, né? Aquelas resoluções, negociações que estão mais complicadas para saírem do papel. Não daria para o presidente da República assumir a cara da articulação política como um todo. Justamente ele tem ministros para fazer isso e há outras cobranças, outras pressões que acabam incidindo ali no Palácio do Planalto. Já para estas próximas semanas é saber quem é o próximo ministro da Justiça, quem vai ocupar a vaga aberta com a saída de Flávio Dino, ele que agora é ministro do Supremo Tribunal Federal. A expectativa de que esse anúncio saia já neste mês, né? Está até atrasado mesmo a definição do governo federal, porque nomes e perfis estão sendo avaliados. Sobre a conversa ali, a articulação com o Congresso Nacional, o comando da Câmara dos Deputados, em especial, tem feito várias considerações sobre a atitude do governo em negociar, perdendo ou ganhando os projetos de lei ali no Congresso e depois lançando mão de vetos. Ainda que seja uma prerrogativa do presidente da República, né? Está lá na Constituição. Vetar, se for o caso, projetos aprovados pelo Congresso Nacional, isso cria um atropelo, né? Uma má compreensão entre os poderes, porque o veto retorna ao Congresso Nacional. Isso acaba dando a oportunidade de deputados e senadores derrubarem uma decisão do presidente da República. Qual o bastidor que a gente tem de momento? O Planalto foi avisado que o veto de Lula ao calendário das emendas parlamentares deve ser derrubado. Este foi um veto realizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com a previsão, havia a expectativa do
do Congresso de que a partir de agora, 2024, houvesse data certa para o pagamento das emendas parlamentares. Muitas delas já são impositivas, ou seja, o governo é obrigado a pagar, não pode contingenciar, mas não tem data para o pagamento. Por isso que no ano passado, nas discussões ali do Legislativo, foi aprovado um calendário, já com a definição para os repasses desses recursos. Lula foi lá e vetou. Agora há uma expectativa de derrubada deste veto. Lideranças do Congresso Nacional, inclusive de partidos que fazem parte da esplanada dos ministérios, ou seja, estão na base de sustentação do governo de Lula, já informaram ao Planalto que este veto não vai dar para segurar. Ele deve ser derrubado mesmo no retorno do recesso parlamentar em fevereiro agora deste ano. Tem muitos outros assuntos, né? A gente ouviu aí as repórteres falando sobre a pauta que está sempre carregada. Em alguns pontos da informação da análise, às vezes a gente fica até patinando nos assuntos. Então, pontualmente, o que vai ser prioridade, de fato, para o Congresso Nacional neste ano? Um outro assunto que a gente tem tratado aqui é o chamado projeto de lei das fake news. Já há uma disposição de integrantes do parlamento para aprovar pelo menos alguma medida que combata o chamado uso da inteligência artificial, se utilizar a imagem de políticos em pleno 2024. Então, vai ser um olho no gato, como é que é? Um olho no gato, outro no peixe, né? Exatamente. Os trabalhos no Congresso vão seguir muito o ritmo das eleições municipais. O ano está mais curto, as prioridades serão ainda mais limitadas, né? A hora de ir lá, a votação, de agir, vai competir com a agenda de estar em seus estados fazendo palanque político. Lula volta hoje para Brasília, depois desses dias de descanso no Rio de Janeiro. A agenda ainda não foi publicada, por enquanto segue sem compromissos oficiais, mas ele diz que depois de alguns dias aqui em Brasília, sairá mesmo para viagem pelo Brasil. Ele já volta para Brasília sabendo dessa informação que a Basília traz para a gente, que ela acabou de dizer, então, essa informação de que o Congresso deve sim derrubar o veto feito pelo presidente Lula, aquele calendário de emendas que gerou muita polêmica, mais uma polêmica envolvendo o governo federal e também o Congresso. Vamos seguir acompanhando, mas a Basília traz essa informação importantíssima, então, esse bastidor dela de que isso deve sim acontecer e que o Congresso deve vetar essa medida, na verdade, deve derrubar o veto do presidente Lula. Obrigada, Basília, pelas informações.